Vamos agora para o Catar, país da Copa do Mundo, conversar com o nosso Giovanni Chacon, com o nosso Mauro César Pereira, eles que acompanharam essa vitória da França, 4-1 para cima da Austrália. Eu quero saber do Mauro César sobre o jogo de hoje da França, se dá para medir a régua da França por esse jogo, se é melhor esperar um pouco. E aí, Mauro César Pereira, Giovanni Chacon, sejam bem-vindos aqui ao Canelada da Jovem Pan. Um abraço para você, Pedro Marques, pessoal ligado aqui na Jovem Pan, diretamente de Al Akra, uma cidade aqui mais ao sul, né, do Catar, mais próxima aí da fronteira com a Arábia Saudita. Não foi a Arábia que jogou aqui, né, Mauro? Foi uma seleção um pouco mais distante, a Austrália, junto com a França, atual campeã. 4-1 no placar, nesse belo estádio, o Al Janoub. E aí? 4-1, uma vitória convincente, mas que começou com um sustinho. Seria o capítulo 2 das zebras no dia de hoje, né, Mauro? Boa noite, Chacon, amigos. Hoje é muito mais difícil acontecer uma zebra, hoje à noite, né? Aqui pra gente à noite, o outro jogo foi no começo da tarde, quando a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, porque a Austrália é um dos piores times, né, da Copa do Mundo, e é um dos piores times que a Austrália já trouxe à Copa do Mundo nos últimos tempos, né? Você pega, inclusive, a escalação e a origem dos jogadores, né? 2 jogam na Austrália, uns 4 ou 5 jogam na Escócia, um joga no Celtic, os outros jogam em times menores, um joga na segunda divisão da Alemanha. Então são jogadores bem periféricos que atuam no futebol da Europa, muitos no Reino Unido, mas que não têm qualidade. Fizeram um gol no começo do jogo, a falha do Pavard, né? Pavard não acompanhou o jogador que caiu às suas costas e ele entrou livre para marcar, um erro coletivo até do sistema defensivo da França, mas era muito perceptível que a Austrália não tinha condições, né? A França tinha total controle das ações, a Austrália tinha dificuldade para chegar em dado momento no campo de ataque, ela não conseguia sair para o jogo, porque a França não gosta de jogar lá dentro da casa do adversário, ela gosta de espaço. Porque tem Dembélé, ela tem especialmente Mbappé, ela quer jogadas rápidas, né? Foi assim que ganhou a Copa do Mundo. Então a França, a todo instante, ela recua, tira o adversário um pouco do seu campo, eles ficam com a bola, os australianos fazem o quê? Não sei o que fazer, não consigo passar do meio campo. E um momento ou outro chegaram a criar uma situação de perigo, quase empataram, outra distração, relaxamento do time francês. Mas foi uma vitória bem tranquila, poderia ser até por um placar maior. A França, apesar dos desfalques, eu acho que hoje, até quando os jogadores que vêm do banco vão entrando, você percebe que ela é uma seleção com muita fartura de talentos ainda. Os jogadores que começaram, um belo time e bons jogadores do banco. Então, a geração atual da França, ou a mescla da geração, os mais velhos, como o Benzema, que já saiu, o Lloris, que continua, e aqueles mais novos que vêm chegando, né? Hoje o Tchouaméni jogando de saída, inclusive, você percebe que eles têm ainda um material bom para trabalhar, gente que sabe jogar. Eu acho que a França pode sim fazer uma boa Copa e hoje cumpriu, acho que até protocolarmente, aqui se esperava vencer uma equipe muito fraquinha da Austrália, que pode ser até que perca os 3 jogos aí, não consiga arrumar nada. Acho que a França superou hoje qualquer desconfiança, né, de que ela fosse fraquejar por conta dos desfalques. Acho que não. Ela pode fazer uma boa Copa, começou com muita tranquilidade. Falando aqui da vitória da França, de goleada por 4-1, Mauro César Pereira, Giovanni Chacon, a gente comentava, né, a França não tem o Benzema. O velho Vamp até outro dia fez uma análise que eu acho que faz sentido. É claro que não dá para comparar o Giroud do Milan com o Benzema do Real Madrid. O Benzema é muito mais jogador e muito mais decisivo para o Real Madrid. Melhor do mundo, bola de ouro e tal. Mas na seleção francesa é impressionante, né? Esse papel que faz o Giroud, um papel de extrema importância. Hoje a gente teve aí uma bela atuação do Mbappé, do Giroud, uma bela atuação do ataque da França, não é, Mauro César e Chacon? Principalmente pelos lados do campo, né? Como soube explorar bem aí os lados do campo a seleção francesa, sabe da fragilidade da Austrália, como já bem frisou o Mauro César. Agora, é bom a gente destacar também o jogo aéreo da França, porque algumas jogadas foram dessa forma. E quando você tem uma seleção que se posta mais atrás, e nem foi necessariamente o caso da Austrália, porque a Austrália era uma desorganização total, então não tinha como se postar atrás. Colocava atrás, tentava alguma coisa e continuava sem dar nenhum resultado. Então, jogadas aéreas. E o que aconteceu? Caixa, né? 2 gols de cabeça, jogada também pela lateral para achar passes ali num cruzamento rasteiro. Então, várias e várias jogadas, tinha várias opções a equipe francesa. Então, ficou muito fácil, ficou muito tranquilo. E aí o Giroud também marcou 2 gols, dá para falar que facilitou o adversário também, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, mas também quando você tem um Mbappé servindo o Giroud, fica tudo mais fácil, né, Mauro?
É aquela coisa, o problema do Giroud é que ele substitui o Benzema, que foi escolhido o melhor jogador do mundo. Então, expectativa. Aí começa, lógico, é uma diferença Mauro, muito grande. Chacon, Giroud, a gente está de volta na Rádio Jovem Pan falando de Giroud e Mbappé. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas. Mauro César Pereira e Giovanni Chacon. Especialmente no jogo contra a Inter, que ele virou o jogo, né? Aquele jogo no final foi a decisão do campeonato praticamente. Aqueles pontos foram decisivos para o Milan. E aí tem na experiência de ter vencido uma Copa do Mundo como titular, né? E sem marcar os gols, né? Que se espera de um camisa 9, mas trabalhando bem, trabalhando para a equipe, como o Pedro falava. E hoje acho que você percebe isso, ele entra no time, o time conhece ele conhece o time, as coisas acabam funcionando, né? Gostei muito também do Tchouaméni, muito novo, né? Mas tem muita personalidade, muito recurso, sai jogando com muita tranquilidade, ele deu um passo por elevação para o Mbappé no primeiro tempo, sensacional, e eu acho que é um jogador que deve se soltar mais. E o Camavinga não jogou, foi reserva, né? Que é um jogador que atua no meio campo do Real Madrid. Que mostra a potência dessa nova geração. Tem muito jogador bom, é impressionante, você vê uma França que perde o Benzema e outros jogadores importantes, mas ela ainda assim tem jogadores muito bons, e jogadores jovens. Então, é possível sim que a França faça uma Copa do Mundo muito forte, uma geração muito privilegiada, né? E você percebe também, isso é um reflexo, acontece na Europa inteira, né? Acontece na Bélgica, acontece na Alemanha. Você tem jogadores negros, jogadores de origem africana, que no passado não jogavam seleções europeias, e com a miscigenação hoje, essa era uma, entre aspas, vantagem do Brasil. Que jogadores, o Brasil tem, o povo do Brasil, ele é miscigenado, então você tem várias raças misturadas ali, isso está na formação do nosso futebol, né? Tá no nosso sangue. E hoje os europeus têm isso também. Então você vê um Mbappé, você vê um Rüdiger, um dos maiores zagueiros do mundo é alemão, né? Você vê um Lukaku na Bélgica. Você imaginaria um jogador com o perfil do Lukaku no ataque da Bélgica há algumas décadas? Não. Então isso mostra que hoje os europeus, e os franceses em especial talvez, nesse momento, têm jogadores físicos, talentosos, com recursos, justamente por isso, né? Até os ingleses, né? Os ingleses cintura dura, branquelos do passado. Não, hoje você tem jogadores diferentes, de perfis diferentes, de raças diferentes no time inglês, muito técnico, que fez uma partida excelente contra o Irã, na maior goleada da Copa até aqui. Então esse é um ponto que é bem importante, o futebol mudou muito nesse aspecto e hoje a gente viu isso de perto com essa seleção da França, que é uma seleção ainda assim muito forte. E a gente pode colocar também nesse exemplo da Inglaterra aí o Saka, né, que sim, é um dos artilheiros da Copa do Mundo, junto com o Giroud, junto com outros jogadores que marcaram 2 gols, Ener Valencia, enfim, também nessa barca aí que entra essa questão que o Mauro ressaltou. Agora, falando um pouquinho mais sobre o Giroud, né, é esse resquício de 2018 que faz com que ele seja tão bem encaixado. Até por outro motivo, a ausência do Benzema naquela ocasião, naquele título, o Giroud herdou, não fez uma Copa espetacular, mas pelo menos coletivamente, taticamente, ele foi importante. Talvez essa, marcando gols, ok, mas talvez ele já tenha entendido também esse papel tático, porque a grande estrela é o Mbappé, né? Sim, e o Dembélé também está numa boa fase, né? Então você tem o Dembélé pela ponta direita, o Mbappé pela esquerda. O Griezmann jogando numa função mais de armador. O Griezmann que, de certa forma, é o segundo atacante, né? Mas nesse desenho tático agora ele é meio que o camisa 10, né? 2 volantes, ele à frente e os 2 pontas e adiantado, centralizado o Giroud. Claro, ele vai ser servido por caras muito talentosos. Hoje marcou 2 gols importantes também para ele tirar esse peso de não fazer os gols para a seleção francesa, marcou logo 2 vezes. Então foi realmente uma noite muito tranquila e muito importante para a França, porque essa vitória, independentemente da fragilidade do adversário, eu acho que ela mostra o seguinte: a França pode sim ser competitiva, mesmo com as baixas de Pogba, que aliás a gente não sabe se ia jogar bem, porque quanto tempo não joga bem o Pogba? Mas na seleção francesa ele jogou na outra Copa. Mas será que jogaria nessa? Sem o Kanté, esse é um jogador muito regular, realmente é um cara insubstituível daquilo que ele faz, né? E perdendo também o Benzema, entre outros, né? Perdeu um Cucu também agora na reta final, que era uma opção importante do meio para frente. Já tinha perdido Manhã também, que é um goleiro reserva, ok, mas estaria na Copa do Mundo. Que eu acho que é um goleiro melhor do que o Lloris hoje, na minha opinião. Mas não seria titular, o Lloris é o capitão, jogaria de qualquer forma. Mas está naquele bolo dos jogadores futuros da seleção. Exato, aí você vê, olha só, a gente vai lembrando dos que estão fora. Você vê uma mescla de gerações e muitos bons jogadores. E hoje a gente viu isso de perto. A França acho que deve vir forte aí e seguir firme nessa caminhada. Goleada de virada, uma resposta positiva da seleção francesa depois de tantos desfalques, depois de perder atletas importantes, jogadores titulares, Pogba, Kanté, Benzema, o melhor do mundo. França 4, Austrália 1, quebrou aquela maldição das campeões não vencerem o jogo de estreia na Copa seguinte. A França deu uma baita resposta hoje. Bruno Prado, muito boa noite para você. A gente abre o Canelada de hoje falando dessa goleada da seleção francesa de virada. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos.
uma virada importante, até porque a França ela foi se acertando durante o jogo. Começou realmente com problemas, tomou 1-0 e não conseguia pressionar o seu adversário, teve dificuldades até virar o jogo. Em certo momento era uma seleção francesa com, assim, muito espaçada, as 4 da frente, muito distantes dos outros 6 jogadores, dos 2 volantes e da linha de defesa, mas aos pouquinhos foi se acertando. O Griezmann primeiro deu alguns passos para trás, começou a articular mais pelo meio, né, como um meia mesmo, só que começou a ficar muito distante do gol. E a mudança no lateral esquerdo, a França que tem sofrido muitas contusões, e por mais uma lesão, a do Lucas Hernandes no lance do gol da Austrália, o Deschamps foi obrigado a mexer, entrou o Theo Hernandes. E a partir daí a França ela ganhou um pouco mais de força ofensiva e até compactação. Os gols, os 2 primeiros, um veio num rebote de escanteio e o outro veio num erro de saída de bola da Austrália. Mas a partir daí, também, claro, pelo placar, pela concentração que baixou da Austrália, a Austrália também na parte emocional sentiu bastante. A França teve um domínio muito grande do jogo, mas a entrada do Theo Hernandes foi importante porque permitiu que o Mbappé circulasse mais por dentro, que no início do jogo o Mbappé estava bem aberto na esquerda, o Lucas Hernandes não é um lateral que chega tanto no fundo. Com a entrada do Theo Hernandes, que começou a ganhar espaço na seleção francesa em um momento que o Deschamps usou 3 zagueiros, ele como ala, mesmo em linha de 4, ele ia ao fundo e aí o Mbappé começou a jogar mais por dentro. Se aproximou do Giroud, se aproximou do Griezmann e a França começou a ficar mais compacta, com os jogadores talentosos mais próximos e a partir daí a França cresceu no jogo, teve um domínio enorme e poderia até ter feito mais, né? Foi uma vitória tranquila da França, um ótimo segundo tempo, criando com o repertório. Dembélé é um cara muito talentoso, deu assistência para o gol do Mbappé, mas faltou um pouquinho dele, né? O lado esquerdo funcionou melhor, lado direito nem tanto, até porque o Pavard também não ajudou tanto o Dembélé quanto o Theo Hernandes ajudou o Mbappé, mas de qualquer forma, pelos talentos que tem, e na Copa do Mundo você não precisa ter um time tão sofisticado assim coletivamente, a França outra vez pode chegar longe, né? Uma seleção com jogadores tão talentosos não tem como ser descartada. Flávio Prado, você até zicou a França. No começo um sustinho, até que estava dando certo, mas aí veio a virada, 4-1. Dá para dizer que o campeão voltou, Flávio? Muito boa noite. Boa noite. Não, acho que não. Eu achava que a França ia ter dificuldades. Ela começou tendo, depois o Bruno explicou bem o que aconteceu. Mas não sei, essa França não me passa confiança. Eu ficaria muito surpreso se chegar ao bicampeonato. Claro que um segundo jogo, quero ver jogar contra a Dinamarca, um time que jogou muito mal, o jogo contra a Dinamarca foi muito feio, muito ruim, mas com a Tunísia, né? 2 times horrorosos nessa primeira partida. Mas ainda assim, eu acho que a França, ok, depois que fez o segundo gol, depois que fez o gol de empate, né? Ela mudou sua postura, mas ainda acho que é um time com muitos problemas, um time que não pode contar muito com o treinador, e venceu bem, não dá para discutir, 4-1 não se discute, mas começou mostrando que é mais vulnerável, se bem que na Copa passada também não foi, ela foi melhorando com a competição, né? Mas eu ainda aguardo um pouquinho antes de achar que a França, o campeão voltou e tal, eu vou mais devagar. Fábio Piperno, muito boa noite para você. A gente comentava aqui na Jovem Pan, essa França sem Benzema, Kanté, Pogba, vários desfalques, jogadores importantes de fora. Até levou um susto no começo, 1-0, e depois a virada, jogando super bem até. A França não teve dificuldades para encontrar o caminho do gol. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedro, colegas. De fato, foi uma França que não teve dificuldade, principalmente se a gente comparar com o que aconteceu na Copa passada contra a mesma Austrália, né? A França marcou 2-1, um jogo duro, 4 anos atrás. Tinha toda aquela questão do Giroud não fazer gol, dessa vez fez 2, inclusive igualou aí o Henry, com menos jogos, inclusive. E veja, a gente não pode ignorar méritos em um time que faz 4-1 numa estreia de Copa do Mundo, que muitas vezes é problemático aí, pela formação natural, aquele friozinho na barriga, e foi também, e assim, é muito emblemático que isso tenha acontecido no dia em que a Argentina também jogou contra uma seleção teoricamente muito mais fraca e perdeu. Quer dizer, então, a França passou com folga no dia em que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Então, é claro que isso vai ser confrontado, né? Essas coisas, elas não passam ilesas aí. Lá na Argentina, é óbvio que se discute não só o vexame, mas olha só, tá vendo só, os outros favoritos estão aí ganhando. A Inglaterra ganhou de 6, a França ganhou de 4.
Então, eu continuo achando que a França ela é menos favorita do que a gente poderia apontar um mês atrás por conta de todas as lesões, por conta de todos os problemas que teve. Mas a verdade é que começou bem. E é claro também que o grupo é fácil, então agora a França deve passar sem problema algum, inclusive como líder da chave, talvez. Bruno Prado, se a França continuar jogando um futebol desse nível, dá para dizer que a França é uma das favoritas, é a grande favorita para conquistar o título da Copa do Mundo, Bruno? Eu não acho que ela seja a grande favorita. Eu acho que ela é uma candidata, né? É a atual campeã, tem jogadores muito bons. O Mbappé é um cara que faz muita diferença. Então, ela pode chegar. E na Copa, como eu falei, não é uma competição como a gente vê na temporada regular, principalmente nos campeonatos europeus, onde estão os melhores times, é que você precisa necessariamente ter um time muito bem armado, muito certinho coletivamente, até porque nenhuma seleção é tão acertada, né? Por melhor que seja, não tem o dia a dia, não, são equipes que se encontram eventualmente, os jogadores fazem funções diferentes nos seus clubes, não dá para encaixar todo mundo exatamente como joga no seu clube. Então o jogo coletivo não é tão forte assim no Mundial. E a França, estando minimamente organizada com os talentos que tem, ela pode chegar. Ela, em 2018, foi mais ou menos assim, fez um jogo ruim com a Austrália na estreia, hoje fez um jogo melhor contra a mesma Austrália, comparando com a estreia de 2018. Fez um jogo ruim contra o Peru, no segundo jogo em 2018. Contra a Dinamarca no terceiro jogo foi um 0-0 ali que ficou bom para todo mundo. A França poupou jogadores. Ela começou a jogar bem a partir das oitavas de final. E foi o suficiente para levar o título. Então, sim, não acho que ela é a maior candidata, mas é uma candidata. Né? É um time que está aí, que tem talento para se acertar. Costumo dizer que talento individual, falei hoje também nos outros programas, para mim, França, Brasil e Portugal são as 3 seleções com a maior quantidade de talentos individuais à disposição de seus treinadores. E aí a gente vai ver o caminho na Copa, mas são 3 seleções que contam com muitas alternativas. Até hoje nem precisou do banco, né? Se bem que a entrada do Theo Hernandes foi importante, mas você vê como começou a mexer a França, entrou o Coman, que é muito bom, o próprio Marcos Thuram, uma boa opção, entrou no lugar do Giroud. Então, com os jogadores que tem Griezmann, Mbappé, não tem como descartar. O Tchouaméni fez uma grande partida, joga muita bola. Ele é um garoto, mas ele está muito à vontade. Ele virou titular do Real Madrid porque o Casemiro saiu, ele chegou agora nessa temporada. A princípio, esperaria um tempo. O Casemiro, obviamente, estava na frente pelo histórico no clube. Aí, de repente, vai embora Casemiro. Vira titular e joga à vontade no Real Madrid, como jogou à vontade hoje também como titular na França. Se o Kanté não tivesse machucado, provavelmente o Kanté seria o titular. Mas o moleque joga muita bola também. Tem muito jogador bom ali.